Pessoal, essa vai ser uma aula sobre pintura e texturização de objetos em 3D. Nesse caso vai ser uma cabeça de um personagem. Como vocês podem ver, ele está em low poly, ou seja, ele tem poucos polígonos. Se a gente olhar aqui ele em Edit Mode, ele ainda está com os modificadores aplicados, então, ou seja, eu estou com o Mirror e também um outro modificador que eu vou aplicar para suavizar a malha do personagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o Mirror, certo? E a segunda coisa que eu vou fazer vai ser aplicar o modo de suavização da malha. Então esse vai ser o objeto que a gente vai fazer uma textura, uma pintura hoje. Para começar, então vamos entrar no modo Texture Paint, que vai mostrar o nosso objeto, o que o nosso objeto vai ser usado. Se a gente observar, ele está aqui todo roxo, e aqui nessa outra área onde a gente tem a malha dele aberta, podemos ver que todas as áreas estão sobrepostas, certo? Então a gente precisa ter essa malha organizada para poder pintar um objeto, uma imagem 2D que possa envolver esse objeto corretamente. Então, para isso, eu vou entrar aqui no modo de Object Mode, entro em Edit Mode, seleciono todo o meu objeto. Agora a minha malha está bem mais complexa, e apertando a tecla U, eu vou pedir Smart UV Project. Dou OK e pronto. Agora, como vocês podem ver, a minha malha está agora organizada, ela foi recortada e está organizada corretamente num plano bidimensional. Então aqui, se eu voltar agora para Texture Paint, eu já tenho o meu mapa UV aberto aqui. O meu objeto está todo rosa porque ele não tem um material. Então o que eu vou fazer? Aqui na minha aba lateral, eu vou pedir que ele crie um base color, ou seja, um material de cor base, para a gente começar a pintar esse objeto. Clico aqui, vou pedir para que isso seja 2 vezes maior do que ele está, então eu vou para 2048 aqui. Por 2048 pixels. E a cor base eu vou pedir que seja uma cor parecido com um tom de pele, certo? E OK. Então agora o meu objeto tem uma cor base de um tom de pele interessante. Aqui na área do meu UV-Map eu vou selecionar esse material base que é a cor da pele aqui. Então, meu objeto agora está planificado e essa cor base está ali funcionando. Caso eu precise. E essa aqui é a que eu vou me concentrar na pintura. Como esse aqui, o que eu vou fazer? Apesar que eu fiz uma cor base, eu vou quase que pintar ela inteira agora com 3 tons diferentes, que vão ser o fundo. Quais serão esses tons? Primeiro eu vou escolher um tom laranja,
e vou pintar a parte de cima da cabeça. Agora eu vou pintar de vermelho esta parte do meio do rosto, que costuma ter uma pigmentação mais rosada, inclusive as orelhas, porque a luz atravessa essa área. Como vocês podem ver, conforme eu vou pintando o objeto 3D, a minha área planificada aqui vai sendo pintada também, ou seja, essas partes correspondem a essas partes que eu estou pintando ali, só que aqui numa visão planificada em 2D. E por fim eu vou selecionar um azul. Esses 3 tons eu vou salvar essas paletas aqui, então a cada um desses eu vou criar um backupzinho de cada uma das cores. Agora eu vou pegar um azul e vou mantê-los aqui nas minhas cores salvas. E com o azul eu vou pintar essa parte de baixo. Por que eu estou fazendo isso? Porque como ele é um homem, essa parte aqui de baixo eu vou utilizar um tom azul, porque é onde costuma ter a barba e acaba com o tempo a gente tem uma tonalidade meio azulada ou roxa ali por baixo dessa área da barba. Se fosse um personagem feminino, eu utilizaria aqui embaixo um tom rosado ou também avermelhado. Mas como é um masculino, eu utilizo aqui esse tom azulado.
Aqui nesse caso eu também vou pintar esta área aqui da marca das rugas ao redor do nariz. E também ele vai ter umas olheiras intensas, então também vou pintar aqui essa área ao redor dos olhos, que vai ter umas olheiras de cansaço. O bom de eu ter guardado aqui as minhas cores é que eu posso retocar as partes que eu errei ou que eu não gostei, posso ajustando. Então pronto, esse vai ser a pintura de base do meu personagem. Então, essa divisão entre 3 áreas de cores que vão depois ficar como cores de fundo, que vão dar as diferentes tonalidades da pele. E aqui do lado vocês podem perceber que está tudo pintado da mesma forma. Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essas minhas 3 cores e, alterando as configurações do meu pincel, eu vou misturar, eliminar essas divisões aqui radicais. Se eu apertar a tecla F, eu posso aumentar e diminuir o tamanho do meu pincel. Certo? E se eu apertar a tecla Shift F, eu posso aumentar ou diminuir a pressão do meu pincel. Então eu vou deixar ele com uma pressão bem leve, bem levinha, 0,05, e com a cor selecionada eu vou pintar sobre as linhas divisórias para criar um degradê entre uma área e outra. E vou deixar essas divisões de áreas mais suaves. Agora é uma questão de paciência para ir aplicando e fazendo isso aqui ficar um degradê suavizado entre uma área e outra.
Agora eu vou pegar o vermelho e vou fazer a mesma coisa. Diminuir o tamanho e vou mesclando essas áreas aqui. Ok, então digamos que essa pintura de base tá ok, suficiente. Agora o que eu vou fazer? Vou pedir aqui selecionar uma cor da pele, um tom de pele, e vou abrir aqui esse meu outro menu, certo? Aqui em Tools eu tenho a mesma coisa. E nesse caso vou pedir uma nova textura. Aqui, se eu entrar na minha aba de textura, eu peço aqui uma textura de nuvens. E vamos fazer um teste aqui. Se eu aplico essa textura, vocês vejam que o meu pincel, vamos deixar ele mais forte, ele vai pintar com essa textura aqui. Para ajustar isso, eu posso vir aqui em Colors, dentro de Color Ramp, e se eu puxo o meu branco em direção ao preto, vocês verão agora que se eu pinto, a textura quase não aparece. Então, conforme eu for mexendo aqui no meu branco, eu tenho mais ou menos textura. Nesse caso, eu vou deixar a textura aparecendo, mas vou utilizar... A primeira coisa que eu vou fazer também, antes disso, eu vou escolher aqui no Fall Off um pincel mais suave, de curva mais suave. Então, se eu testar aqui, a textura está forte, eu vou utilizar então uma configuração leve. Diminuir essa textura aqui. Também posso diminuir o tamanho dessa textura. Então ela está
Vou deixar aqui mais forte para a gente ver. Ela está aparecendo um pouquinho, deixar ela aparecendo mais. Então agora ela está aparecendo, mas eu vou diminuir o tamanho dela. Então em vez de 0.25 eu vou botar 0.05. E aí se eu pintar aqui, vejam que eu tenho outro grão. Então isso é outro recurso que eu posso explorar. Então agora com o meu pincel mais suave, eu vou começar a pintar com essa cor aqui, esse tom de pele, sobre essa textura base. Vou diminuir aqui a influência da textura. Deixar o nosso pincel um pouco mais forte. Deixa eu tirar esse menu. Vou aumentar um pouco a minha textura para que eu tenha essas marquinhas de poros na pele.
Enfim, esse processo a gente vai acrescentando tom, eliminando tom. Podemos, utilizando aqui o nosso Color Ramp e o tamanho do brush, fazer umas manchas maiores, por exemplo. Vamos aqui pintar aqui a cabeça do nosso inimigo. Por exemplo, nessa área aqui do alto da cabeça, eu posso aumentar aqui o tamanho da textura. E criar umas manchas maiores. Então, repare que eu começo a ter umas manchas maiores, digamos que é uma área mais exposta ao sol. Começa o melanoma a tomar conta. Então, em algumas áreas eu posso utilizar esse recurso de uma textura mais radical. Então, o segredo é você acertar um equilíbrio entre o teu pincel, se ele vai estar mais suave ou se ele vai estar mais duro, utilizando o Shift F, ou seja, você pode deixar ele mais forte ou mais suave. Utilizar o Fall Off também para experimentar diferentes tipos de pincéis, e com a textura você pode deixar ela mais evidente ou menos evidente e aumentar e diminuir os grãos dessa textura aí. Você chegando aqui num equilíbrio entre isso tudo, você consegue fazer uma boa textura de pele que tenha os poros aparecendo, algumas manchas, e também utilizando aquelas cores de base a gente consegue fazer uma coloração do rosto que não seja monótona, ou seja, que ela não é uma cor só sem graça, ou seja, porque a nossa pele tem vários tons. Prestem atenção também nos detalhes, principalmente
dentro do nariz, aqui nos olhos. É importante você prestar atenção nessas curvas aqui, para que não fique nada sem estar pintado, ou que não tenha nenhuma cor muito forte, como essas aqui que vocês estão vendo ali. Então é um processo longo e que demanda uma certa paciência de estar pintando, texturizando com calma. Mas os resultados podem ficar bem interessantes. Bom, o resultado final do nosso trabalho foi esse. Ou seja, pintamos os lábios, deixamos aqui ao redor dos olhos e aqui ao redor do nariz essa marca forte. Ao final, com um pequeno pincelzinho, uma barba. A pele, deixamos algumas marcas maiores na parte de cima da cabeça, em algumas partes aleatórias do rosto. A ideia é que esse personagem seja um homem já com uma certa idade e que ele esteja um pouco com uma cara de doente, um pouco enfermo. Por isso essas olheiras tão fundas, essas marcas marcas profundas aqui do rosto. Ou seja, com um pouco de paciência é possível ter um resultado satisfatório utilizando somente o brush e os tons de cores da pele e aqueles 3 tons básicos. Ok? Espero que todos tenham gostado dessa dica e tentem aí fazer isso. No próximo tutorial eu vou mostrar para vocês como fazer um mapa de bump. E aí nesse caso, como ele é um homem velho, nós vamos começar a tentar fazer rugas, marcas na pele, porque ele é um idoso e como nossa malha não é de altíssima resolução, a gente vai usar um mapa de bump para fazer essa sensação de rugas, marcas.